Graça e a paz do Senhor Jesus, meu irmão. Hoje eu vou estar trazendo um devocional para você, que fica lá em 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 10. Antes de eu falar na passagem, meu irmão, quero compartilhar com você que outro dia eu trouxe um devocional aqui que falava da rejeição de Deus contra a vida de Samuel. Você que assistiu o devocional, você vai se lembrar. E a partir do momento que eu li esse texto, que eu estudei, Deus me trouxe a memória. Se Deus rejeitou a Saul por causa da desobediência dele, por que Deus escolheu Davi entre os seus 7 irmãos, Por que Deus escolheu Davi, meu irmão? Então, com base nesse texto, com base em tudo que eu estudei, eu vou estar lendo a passagem para você, tá bom? Vou estar lendo lá em 1 Samuel 16, 10, que diz assim: Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos assentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levanta-te e unja-o. Meus irmãos, estudando essa passagem, eu quero dizer que Deus não escolheu Davi porque ele era belo, porque ele era ruivo e porque ele tinha belos olhos e ele era de boa aparência, Estudei um pouco e Deus escolheu Davi porque Davi, ele era obediente à palavra de Deus. E entenda você que enquanto os irmãos estavam ali reunidos ali para ver quem seria escolhido, Davi estava cuidando das ovelhas do Senhor, Davi estava no seu trabalho. Davi não deixou o seu trabalho para ir numa reunião, para ir no encontro familiar. Primeiro ele foi cuidar das coisas de Deus. E quero dizer para você, quantas pessoas têm abandonado cargos, têm abandonado os seus trabalhos, têm abandonado as suas famílias por qualquer coisa. Davi poderia muito bem ter abandonado ali o trabalho dele para ir ali naquela reunião, mas ele não fez isso. Quando as pessoas têm abandonado aquilo que Deus tem confiado nas tuas mãos, somente por uma reunião, somente por um encontro. Quantos homens e quantas mulheres têm abandonado as suas famílias apenas por um momento, apenas por um encontro circunstancial, meus queridos. Então essa era uma das qualidades de Davi. Davi, ele era obediente à palavra de Deus, Davi era zeloso, Davi era cuidadoso com as coisas de Deus. Outra coisa que eu estudei é que Davi respeitava a liderança. Davi respeitava aquelas pessoas que Deus tinha levantado para estar acima dele e que era considerado liderança. Davi teve a oportunidade de tirar a vida de Saul quando Saul estava tentando por muitas vezes contra a vida dele, e por um momento ali Davi teve a oportunidade de tirar a vida de Saul. E o que o Davi faz? Não, eu não vou me levantar contra um ungido do Senhor e não serei eu que irei tirar a vida de um ungido do Senhor. Davi, ele prezava pelos líderes, ele prezava por aquelas pessoas que Deus tinha colocado, que Deus tinha ungido, porque Deus ungiu Saul outrora. Então, meus irmãos, eu quero deixar para a tua vida nesse dia o que eu quero que você entenda. E além de tudo isso, Davi, ele era um homem que ele se arrependia dos seus pecados, ele se arrependia das coisas erradas que ele ele se colocava, ele rasgava suas vestes, se colocava diante do Deus Altíssimo e se arrependia com sinceridade. Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Davi era um homem íntegro, Davi era um homem reto. Então, para você viver uma vida plena, uma vida abundante, que você venha seguir algumas qualidades que Davi teve aqui. Davi, ele cuidava com zelo das coisas de Deus. Davi, ele respeitava a liderança que tinha sobre a vida dele. Ele respeitava aqueles que foram ungidos pelo Senhor. Davi, ele era sincero, ele se quebrantava, ele rasgava o seu coração diante do Senhor quando ele cometia algum pecado. Davi, meu irmão, ele era zeloso com as coisas de Deus, ele cuidava das coisas de Deus. Davi, ele respeitava a liderança, ele respeitava o ungido do Senhor. Davi, ele honrava com a palavra dele quando ele fez um pacto ali com Jonatas, e depois que ele foi rei, ele honrou com o seu compromisso. Davi era um homem valente. Quando os soldados foram guerrear contra aquele filisteu,
Todos eles estavam amedrontados e Davi foi o único que foi lá e derrotou o gigante. Como você deve conhecer, Davi era valente. Então que você venha ser valente, que você venha ser corajoso, que você venha honrar com a tua palavra. A palavra do homem deve ser sim, sim, não, não. O que passar disso não provém do Senhor, meu irmão. Então, se você tiver algumas qualidades, como teve Davi, creia que as bênçãos do Senhor vai correr atrás de você e vai te alcançar, meu querido. Toma essa palavra para o teu coração. Deus abençoe você, Deus te guarde, Deus te proteja, que você venha ter uma vida plena, uma vida de êxito, assim como Davi viveu. E para concluir, eu quero te dizer, com toda a trajetória da vida de Davi, que tem alcançado gerações, 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 tem alcançado a minha vida, tem alcançado a tua vida, através da vida de Davi, ele fez parte da linhagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é o que Deus faz na vida de um homem, na vida de uma mulher, quando eles ousam obedecer à vontade dele, amém? Deus abençoe, compartilhe os nossos vídeos, siga-nos nas nossas páginas e que venha ser bênção para a tua vida, amém?